Alerta Super. Na Rádio Super, política em análise. Hora da gente falar sobre política nacional aqui no Alerta Super e ao vivaço com a editora de política de O Tempo, Marina Schettini. Marina, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Léo. Boa tarde, meu Karen. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Marina, eu vi que agora há pouco você estava ali gravando o podcast 3 sobre os 3. Podcast tá bom essa semana? Ah, tá ótimo. Eu tô de folguista, né? Nas férias do Ricardo. Mas dominando tá do mesmo jeito. Ai, quem dera. Mas foi jóia. Os meninos são super receptivos, tem muito conteúdo. Tá bem legal. Vamos falar sobre o presidente Bolsonaro, porque ele cancelou a ida à cúpula do Mercosul, esse que seria talvez o último evento público, o último evento internacional, né? Com certeza seria esse último evento internacional. O que está por trás desse cancelamento, Marina? O que a gente sabe a respeito sobre essa decisão do presidente Bolsonaro? Ele não justificou o motivo da ausência dele, mas nesse que seria realmente o último evento internacional dele, seria uma oportunidade para ele poder mostrar o que ele fez do governo dele, encerrar ali o mandato dele, a gestão dele, né, para o mundo, mas é um reflexo do isolamento dele. O isolamento dele não é só nacional depois das eleições. Ele foi construindo esse isolamento internacional durante o mandato dele inteiro. Ele fechou praticamente as portas do Brasil para o mundo. Ele focou ali os Estados Unidos na era Trump e também outros governos extremistas de direita. A gente pode lembrar, inclusive, quando ele visitou a Rússia, o Vladimir Putin, prestes a começar uma guerra, quando o mundo inteiro criticava a postura do Putin, foi o Bolsonaro lá bater na porta da Rússia. A gente tem outros exemplos. A política ambiental brasileira é mal vista internacionalmente na gestão do Bolsonaro. Ele nunca participou de uma COP. Ele cancelou uma COP que seria uma edição do evento que seria no Brasil. Então ele virou as costas para a questão ambiental. Outro exemplo que a gente pode dar foi aquela reunião com os embaixadores, que convocou todos os embaixadores para poder falar mal do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas. Pegou muito mal. Então ele está colhendo isso agora. É uma pena. Nessa questão dos embaixadores, por exemplo, tiveram aí reações imediatas, né? Vários países emitindo notas dizendo que confiavam no processo eleitoral brasileiro. E era a chance dele, uma coisa que a gente não conseguiu ver no processo eleitoral, que eram propostas e ações realizadas, né? Muita gente gosta, quando a gente conversa com pessoas bolsonaristas e analistas políticos, falam muito dos feitos do governo que foram positivos, seja na área de infraestrutura, seja alguns avanços econômicos. Talvez essa seria a chance dele construir um discurso bem feito e falar para o mundo todo: olha, estou finalizando aqui o meu mandato nesses 4 anos e estou entregando isto daqui para a população brasileira e se posicionando já como um líder de oposição, que a gente sabe que os 58 milhões de eleitores que votaram nele esperam por isso também, né, Marina? Ele foi derrotado, Léo, mas é isso, ele teve 58 milhões de votos. Esse isolamento dele no país é muito ruim para que ele se apresente realmente como essa liderança que parece que ele quer ser para os próximos 4 anos, talvez eventualmente até para uma volta na próxima eleição. Era a chance realmente dele fazer esse fechamento, dele mostrar para o mundo: olha, eu fiz isso. Mas ele optou por continuar fazendo o que ele sempre fez, desde o início, internacionalmente. Marina, falando agora sobre um outro assunto, voltando os olhos para os trabalhadores brasileiros, a gente teve em 2017, durante o governo de Michel Temer, né, o breve governo de Michel Temer como presidente da República, mas a reforma trabalhista que trouxe alguns avanços e mudanças importantes aí de décadas, como por exemplo o fim daquele imposto obrigatório sindical que todo trabalhador pagava anualmente. E agora, com o governo Lula, os sindicalistas já se movimentam aí para tentar aumentar as suas receitas, né? Eles se encontraram ontem com o vice-presidente eleito, foi o Alckmin, e hoje eles se encontraram com o Lula. Eles sabem que essa reforma trabalhista de 2017, que acabou com a contribuição sindical, que é o principal assunto deles, não vai ser retomado. O Lula não vai voltar com isso. Então eles estão tentando uma outra maneira de se financiar. Lá em 2017, eles arrecadavam um pouco mais de 2 bilhões de reais com o imposto sindical. Agora, 2021, eles arrecadaram poucos milhões, 20 milhões, poucos milhões. Então, uma queda muito grande de arrecadação. Eles precisam se financiar. O que eles estão propondo para o governo é que seja alguma coisa de uma ação coletiva, que não tenha ônus para o governo, mas que os trabalhadores, naquela reunião, quando eles concordam as regras coletivas para a categoria, que eles acertem isso. Antes, a gente pagava um salário por ano de contribuição sindical. Agora eles estão fazendo, não sabem do percentual, mas imaginando ali 1% de um salário.
Vamos ver como é que o governo Lula vai reagir a tudo isso. Eu imagino que naquela equipe ali de quase 300 colaboradores na equipe de transição, quantos pedidos que Lula não deve estar recebendo? Ela, só para corrigir, a gente pagava o equivalente a um dia de serviço, Um dia não de a um serviço. salário. Ah, justamente. Geralmente era em março ali, sempre no quinto dia útil de março, que descontava da folha de pagamento. Marina Schettini, editora de política. Marina, muito obrigado. Até amanhã, né? Sim, até amanhã. Eu que agradeço. Não, amanhã não tem Amanhã alerta tem jogo. super, amanhã tem seleção brasileira em campo, então até segunda-feira. Até, combinado. Combinado, até mais. Obrigado, Marina.